Há muitos anos atrás aconteceu uma passagem insólita na minha vida. Eu voltei de um período, um estágio em que eu fui aprender a usar uma coisa que naquele tempo era muito moderna. Nem vou dizer quantos anos, nem sei dizer quantos anos faz, mas chamava-se métodos elementos finitos, e eu fui a primeira pessoa a introduzir o métodos elementos finitos do ponto de vista da matemática aqui na Unicamp. E fiz uma apresentação no Senemac, e uma das pessoas que se interessou muito por aquilo que eu estava falando foi uma pessoa que tratava a gente no plural como vós. Ele não é do Pará, porque no Pará dizem tu estás e vós estáis. Mas este aqui fazia assim até nas listas de exercício de cálculo numérico. Respondei, construí, e assim era o jeito dele formalizar a linguagem. E essa pessoa inspirou muita confiança com as perguntas. E eu passei, naquele dia, a ser um orientado do professor Carlos Antônio Moura. Depois eu trabalhei com ele, fui aluno dele nos cursos de verão do LAC. LAC é o que hoje é o Laboratório Nacional de Computação Científica. Era misturado com alguma coisa da Marinha, o corrimão era um cabo de corda de prender navios, não sei se você se lembra disso, Moura. E foi lá que eu realmente me apaixonei por essa área de análise numérica, pela qual eu continuo apaixonado hoje, mesmo sendo alguém da biomatemática. O professor Moura, sendo meu pai acadêmico, me fez ser neto, bisneto e tataraneto de pessoas de altíssimo renome. E eu tive o privilégio de aprender muito com ele e de, através dele, conhecer uma grande série de pesquisadores. Agora, uma característica dele é a característica de aceitar desafio. Eu me lembro do Moura mudando para Campos de Goytacazes para tentar colocar no mapa do Brasil um laboratório de análise computacional, não foi, Moura? Hã? Sim, eu sei, para tentar, mas você aceitou o desafio. É claro que essas coisas que dependem da política, e essas coisas de política escapam ao nosso conhecimento. Eu me lembro de uma greve das estaduais do Paraná, que o governador, depois de receber os professores, disse: se me encher o saco, eu fecho as universidades. Então, nós vivemos um tempo em que as pessoas falam realmente em fechar universidades. E o Moura foi aceitando sucessivos desafios, inclusive foi presidente da SBMAC, tendo sido um dos seus fundadores. Aqui nós temos alguns fundadores. Tem o Moura, tem o Martínez, eu não quero ser injusto e esquecer algum outro que está aqui, mas eu tenho a impressão que são os dois. Ah, sim, tudo bem. Não, eu não, como diz o caipira de Mojimirim, eu não se esqueci de mim. Mas eu quero prestar uma homenagem ao nosso conferencista de hoje, porque ele vai falar sobre a SBMAC. Ele esteve presente em praticamente todos os momentos da SBMAC, inclusive alguns momentos de crise. A SBMAC teve que enfrentar algumas dificuldades ao longo do seu caminho, e dificuldades também de transição, quando a gente passou de uma pequena sociedade para uma sociedade de renome e de referência internacionais. E nesses momentos todos esteve presente o meu mestre, que eu aqui apresento, Carlos Antônio Moura. Funcionando? Sim. Fica difícil falar depois de todas essas palavras recebidas do Johnny, não? Eu podia não começar a palestra agora e fazer uma outra sessão de elogios ao Johnny, mas ia sair do planejamento e
eu recebi vários avisos, olha, tem que seguir o planejamento, principalmente com relação ao horário. 45 minutos, nem um segundo a mais. Aliás, a Sandra me lembrou agora que esses 5 minutos que eu doei para o comercial, involuntariamente, né? Para o comercial da Nair, não seria retribuído. Então, 45 minutos são 45 minutos mesmo. Mas eu não vou precisar de muito mais, não. Por quê? Porque nós vamos ter, na realidade, uma conversa, um proseado, é o título desse quadro, é um proseado. Nós estamos aqui perto de Mogi Mirim, que é a terra do Johnny, então lá se fala muito essa história de proseado, e nós vamos conversar. Eu acho que o momento é de uma conversa, né? É um aniversário, são 40 anos da sociedade, então nós temos muito que conversar. Temos muito mesmo. Eu fiz algumas escolhas. Espero que vocês se deliciem um pouco com o que eu escolhi. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre os 40, né? 40 é um número cheio de lembranças, né? O mundo, né? A Terra teve o dilúvio depois de 40 dias e 40 noites. Né? Jesus ficou 40 dias no deserto, lá, jejuando. Foram citados hoje, não foi aqui, foi lá na sala VIP, os imortais, a Academia Brasileira de Letras, copiou da Académie de France os 40 imortais. Né? Então, 40 tem um peso. Não? Tem também o Alibaba com os seus companheiros de tarefas. Né? Então, 40 tem muita coisa para a gente lembrar. Né? Vamos ligar a cola, porque vocês podem ficar olhando o proseado ali. Eu não vou usar mais do que isso, a não ser que seja preciso fazer alguma exposição no quadro que o Mariano prometeu que iria ter, mas ele não achou o caminho. Eu também teve uma dificuldade grande, apesar de ser orientado por uma aluna minha para chegar até aqui, nós tivemos uma dificuldade grande de chegar até aqui. Bom, eu gostaria de começar com uma história que me contaram, algum tempo atrás, de um passeio turístico que alguém estava fazendo e encontrou uma obra muito grande. Isso faz algum tempo. E não era como a gente vê aqui esses quadros, né, que diz o que vai ser, quanto tempo vai gastar, é mentira, nunca termina tempo. Quanto dinheiro vai gastar, também é mentira, não vai ser usado na obra todo esse dinheiro, mas não interessa. Não havia esses quadros na época. Então ele não sabia que obra enorme era aquela. E ele perguntou a um dos operários que estava ali trabalhando, disse, boa tarde, bom dia, sei lá. O que você está fazendo aí? Que obra é? O que você está fazendo aí? Ele disse, você não está vendo? Estou soldando, colando um tijolo em cima do outro. Que pergunta. O cara saiu meio decepcionado e foi ao próximo, que lhe disse a mesma pergunta, teve uma resposta um pouco diferente. Disse, poxa, você não está vendo? Estou construindo uma parede. Não era muito isso que eu queria, né? Então fui perguntar mais a outro. Aí ele perguntou ao terceiro. E o terceiro disse, olha só, eu estou ajudando a construir o que vai ser a belíssima Catedral da Sagrada Família. Ele estava em Barcelona. Eu sou uma das pessoas que está construindo, está ajudando essa construção, essa obra belíssima. Eu gosto de contar essa história para meus alunos. É importante você pensar, não que você está somando 2 mais 2, você saber o que você quer. E eu conto essa história aqui com outro espírito. Porque
que eu não vou contar a história de determinadas pessoas da SBMAC. A SBMAC somos todos nós, todos vocês, todos aqueles que estiveram nos Cinemax passados, todos aqueles que contribuíram em diferentes instâncias. Esses é que construíram a SBMAC. É impossível citar todos, então não vou citar mais nenhum. Com 2 exceções depois, mas eu isso não era para dizer agora. Minha mulher sempre me critica, que diz que eu nunca sigo o que eu planejei. É verdade. Mas eu quero só contar histórias. Meu objetivo é contar histórias. Aqui já foi citada, muitas vezes, a sigla SBMAC, a sigla Cinemac. Foi citada a revista MAC, que começou chamada MAC, depois mudou o nome para o inglês. Sempre esse MAC. Naqueles idos do final de 70, foi uma grande discussão que nós tivemos. Uma corrente se opunha a usarmos essa sigla, porque nós estávamos longe ainda da Constituição Cidadã, da luta pelas diretas. Ainda era o final dos anos 70. Nós estávamos muito próximo de um período da história em que surgiu uma reunião de pessoas chamado MAC, Movimento Anticomunista. Então, um grande grupo dos nossos congressos via com maus olhos esse xará. Bom, as siglas são em número finito, então a gente vai ter sempre uma sigla indesejável que vai ser xará. Acho que foi mais ou menos por essa direção que a gente resolveu SBMAC, Cinemac e MAC, o nome da primeira revista. Uma outra história que eu gostaria de contar é uma comparação entre 2 congressos. Um que se realizou no Brasil há pouco tempo, International Mathematical Conference, o IMC, né? Congresso Internacional de Matemática, que se realiza a cada 4 anos, e que há muitos anos atrás teve o Hilbert apresentando os desafios do século XX. Uma comparação entre os 20 desafios do Hilbert e as palestras apresentadas no Rio, o mês passado, em agosto, né? Me chamou a atenção. É o seguinte fato: as palestras desse congresso não são apenas com olhar em problemas na matemática, mas em problemas aplicados. Por exemplo, no último dia, encontrei a Valci no último dia. No último dia foi discutida uma questão ligada à computação, aos computadores quânticos. O que orientava a pesquisa desse matemático era um problema que vieram associados a todas essas questões da viabilidade de termos, de fato, um computador quântico. Então, eu li esse fato, esse ocorrido no Congresso, com os olhos que sempre me chama a atenção, e eu sempre gosto de chamar a atenção, é a inexistência
dessas fronteiras, essas fronteiras que nós colocamos. Mas isso é puro, é aplicado, isso é matemática ou é física, isso é tecnologia ou é ciência básica. A gente nunca sabe, né, onde nós estamos. Eu sempre gosto de citar também um exemplo do Prêmio Nobel, que nos anos 70 foi dado para 2 pesquisadores que desenvolveram a tomografia computadorizada. A base dessa pesquisa é um problema absolutamente puro de matemática, a transformada de Radon, de 1917, quase no final da Primeira Guerra. Radon desenvolveu essa teoria, né, que é essencialmente a construção de informações sobre uma função a partir de integrais de linha dessa função sobre curvas. Um problema absolutamente teórico, um problema, e que ficou durante muito tempo como um problema teórico, e que foi utilizado por esses 2 pesquisadores, um australiano, outro inglês, eu acho, e ganharam o Prêmio Nobel. Então, isso é uma dos exemplos que eu gosto de mostrar, como essas barreiras, essas fronteiras, são criações para a comunidade de análise específicas, e a gente às vezes continua levando, esquecendo que essas fronteiras não existem. Não? Quando você diz, olha, esse problema está resolvido, mas está resolvido realmente? Tem muito mais coisa para a gente ver aqui. Quando você resolve esse problema, surgem outros questionamentos. Então, eu gostaria de continuar. A gente precisa de mais de 2 mãos, né, para eu trabalhar com o computador, colar o computador, né, mais segurar esse. Né. Então, bom, agora eu consegui chegar onde eu queria, não? Uma pergunta que surge sempre é, alguns anos, mais ou menos 10 anos de ser criada a SBMAC, foi criada a SBM. Na realidade, a SBM herdou a Sociedade Paulista de Matemática, desapareceu e foi fundada a SBM, não? Se você olha outras áreas, por exemplo, nós temos então a SBM, nós temos a SBMAC, nós temos a Sociedade de Ensino da Matemática, além de outras sociedades que também são de matemática, né? A Sobrapo, e vai por aí, né? Mas em outras áreas a coisa ficou mais fechada. Por exemplo, a Sociedade de Física junta todos os físicos e tem a parte computacional, tem a parte experimental, tem a parte de ensino. Por que isso? Será que é um erro nosso? As sociedades têm espírito diferente, nem eles estão mais certos, nem nós estamos mais certos que ele. A sociedade vai crescendo, vai mudando, né? E a gente tem que acompanhar. Não é? E algumas sociedades realmente contribuem para depois, quer dizer, para a evolução se dar de uma maneira que a sociedade cresce com isso, não? Eu lembro que algum tempo atrás havia críticas ao
colegas nossos, a nossa sociedade, muita gente dizia, olha, mas esse pessoal é fraco, eles não conseguem trabalhar individualmente, tem que trabalhar junto. Será que isso é um mal realmente? Pelo contrário, né? Você realmente tem possibilidade de crescer mais, você consegue juntar, né, diferentes experiências, diferentes backgrounds, né, diferentes, e o trabalho se desenvolve de uma forma mais rica, né? E é isso que nós temos na nossa sociedade, né, aqui na SBMAC. Nós temos representantes de diferentes formações e vamos crescendo, né? E foi isso que ocorreu sempre, né? Um outro tópico que eu gostaria de tocar nesse é o seguinte: o professor Reuben Hersh, ele foi o primeiro aluno do Peter Lacks. E ele sempre questiona, né, a questão de você, como nós trabalhamos, né? Você essencialmente, você a partir de um certo N suficientemente grande, você diz, bom, isso vai sempre funcionar assim, né? Mas se você olha em termos da matemática pura, exata, né, você fez 3 bilhões de cálculos e, essencialmente, você não está no infinito, você está usando só técnicas, quantidades finitas, né? Então, esse pulo do finito para o infinito, o que garante, né, que você fez todos esses cálculos aqui e subitamente sua função não vai trabalhar? É quando você olha a reta real, como ela é realmente, né? Então, o Reuben Hersh sempre ele gosta de contestar aí essa coisa, não? Ele diz, olha, o finito não é o infinito, não? Mas na prática você tem que olhar, né, dessa forma, não? Em seguida, eu gostaria de lembrar que a questão da jabuticaba, né? A jabuticaba é uma fruta que é nossa, né? É absolutamente nossa, né? E muitas vezes a gente começa a utilizar terminologia e querendo que todo mundo seja igual, não? Se você chega em qualquer outro país e diz, olha, o currículo dele está dizendo que tem 3 pós-doc. Não existe 3 pós-doc, né? Como se o cara que tem 3 pós-doc tenha mais do que o cara que nunca fez nenhum pós-doc, né? Então, a gente começa a usar terminologias que são vagas. Eu lembro que havia uma certa época que no CNPq
o CNPq tinha um currículo pronto, tinha um formulário para currículo. E você tinha que dizer se você... quantos artigos você tinha em periódico nacional ou estrangeiro. Isso era um absurdo completo. Você não pode... Isso não são categorias que você pode colocar num formulário de uma agência de fomento, de pesquisa. Entendeu? Mas nós tínhamos isso, e foi uma das coisas que eu fui um dos que contestavam o CNPq. Não pode colocar isso como artigo em periódico nacional ou estrangeiro. Isso não são categorias que não entram se você quer avaliar a qualidade. Né? Nacional pode ser bom, estrangeiro pode ser bom ou não. Né? E da mesma forma, tem o mesmo peso que tinha algum tempo atrás, né? Essa história de periódico nacional ou estrangeiro, esse termo que agora a gente tem de quantos pós-doc você tem, isso não existe, né? Isso é uma coisa que não existe. Né? Mas as nossas agências começam a utilizar termos que não fazem o menor sentido, né? Mas nós somos muito lentos em adquirir determinadas coisas, né? Determinados conceitos. Uma das lembranças que eu tenho é um artigo numa revista de algum tempo, algumas décadas atrás, eu era realmente criança, e eu nunca esqueci o nome desse artigo, era A Era dos Dutos Dirigidos. Era exatamente que, em vez de você... Da mesma maneira como você recebe o gás pelo encanado, né? Como você recebe a água, como você recebe fluidos, né? Você ia ter dutos para receber o que você quisesse, né? Em vez de ter um caminhão lá levando, um trem, ou um avião, você ia receber isso por dutos. Né? Na época, isso é ficção científica, mas é que esses exercícios de futurologia, às vezes, se modificam. Quer dizer, isso aí é só uma imagem. Com o tempo que foi chegar. Em vez de nós termos lá o correio, que Garcia Marques tanto cita nos livros dele, chegando lá, esperando trazer a carta, né? Você passou a receber o e-mail. Depois você passou a ter informações que chegam via web, né? Arquivos enormes que chegam web. E agora o que é que você tem? Tem impressão 3D. No fundo, são aqueles dutos dirigidos que você colocava alguma coisa lá e vinha por um duto desde... Quando eu li esse artigo, era desde a Califórnia até Nova York, qualquer coisa desse tipo. A gente tem que pensar nesses paradigmas eu tenho que ficar olhando a hora, né? Porque já me falaram que é 45 minutos e não mais, né? Então, por isso que eu fico olhando aqui. Uma das formas citadas da jabuticaba, que eu citei agora, são os periódicos nacionais. São jabuticabas só? São só nós? Não. Nós começamos a produzir periódicos de nível tão bom quanto os estrangeiros. Então, aquela compartilhação que o CNPq tinha, publicação em periódico nacional ou internacional, se perdeu, né? Nós temos agora diferentes e temos que pensar de uma forma diferente para
esse compartilhamento das informações, né? Já existem os X-Archives, né? que estão disponíveis na rede para todo mundo, e tem pessoas que, por exemplo, não querem utilizar a imprensa científica da forma como ela se estruturou, eles se questionam, né? Não, a SBMAC, pela exposição agora anteriormente, tem a tema, né, que não, e tem uma outra forma que é a Computational Applied Mathematics, né? São caminhos diferentes que a gente tem que ver que vão surgindo, né? E a gente tem que pensar nessa direção. O outro tema que eu gostaria de citar aqui é a questão de que nós, eu já citei esse, que a própria Unicamp sofreu, né, que quando desenvolvia a matemática aplicada, e as teses que eram desenvolvidas tinham sempre mais de um orientador, e uma das críticas que recebeu foi exatamente essa: olha aí, esse pessoal da matemática aplicada não consegue fazer trabalho sozinho. Felizmente não consegue, né? Felizmente são mais neurônios para gerar uma coisa mais rica, né? Mas a gente às vezes tem que lutar contra esse corporativismo. E uma das pessoas que citou isso, eu lembro, né, eu fui testemunha, era uma pessoa, em outras direções, era uma matemática realmente muito forte, né? Bom, um outro tópico que eu gostaria de citar é recente, uma experiência recente que eu tive, né, quando encontrei a filha de uma conhecida nossa e que estava com certas dificuldades na escola, e ela vinha questionar determinadas coisas interessantes. Ela dizia: não, mas eu não posso questionar isso para o meu professor, não sei o que ele vai dizer. E ela questionava certos problemas, certos modelos matemáticos. Um problema que ela tinha lá era dizer: olha só, esse problema é bastante conhecido, né? Tenho uma quantidade de bois e de galinhas, tantos pés e tantas cabeças, etc. Quantas galinhas são e quantos bois são? Mas coisa idiota, né? Eu vou lá e conto quantas galinhas são, e vão lá quantas cabeças são. Por que eu tenho que fazer esse algoritmo aí, né? Então, é um dos problemas que a gente tem com a nossa literatura. A literatura não começa a dar problemas, não explica por quê, não explica que pode ser que seja um problema muito simples, mas em outros contextos pode ser relevante, né? Bom, o meu tempo vai passando, né? Então, eu falei aqui do Alibaba e os 40 ladrões, então eu vou terminar com 40 agradecimentos. Não? Eu tenho 40 agradecimentos a apresentar aqui. Os primeiros 37 aos colegas, né, que construíram junto conosco a sociedade. Alguns continuam, alguns se perderam, alguns desapareceram. Esses agradecimentos
Os 37 primeiros agradecimentos são esses. Um outro agradecimento é à diretoria da SBMAC, desse evento, esse convite a discutir com vocês. E os dois últimos são duas pessoas, são as únicas pessoas que eu vou citar aqui. Um é o de la Penha, o professor Guilherme de la Penha. Ele foi uma pessoa muito importante na criação da revista Matemática Aplicada Computacional. Havia questionamentos, mas ele, como era vice-presidente, ele realmente bancou e acreditou. Ele teve outras contribuições. Lá no Instituto de Matemática da UFRJ, uma pessoa importante. E, finalmente, a última que eu gostaria de citar é o Odelar. O primeiro presidente, mas o fundador, realmente. O Odelar, a ele coube um papel muito importante na criação da SBMAC, porque algumas pessoas questionavam, mas existe outra sociedade? Será que vamos romper os laços? Mas ele foi insistente. E graças a ele, nós temos a Sociedade de Matemática Aplicada, que tem uma contribuição muito grande junto às outras sociedades, a SBM, Sobrapo, a Sociedade de História da Matemática e as outras sociedades afins. Então, eu gostaria de apresentar esses 40 agradecimentos no final. E tem que ser 41. A vocês por me aturar. Poxa vida, hein? Precisa ter paciência, hein? Bom, seria interessante se a gente, como o Moura nos usou todo o tempo, que a gente aproveitasse um pouquinho o tempo para alguém fazer alguma pergunta ou para fazer algum comentário. Maurício. No seu resumo da palestra, você disse que ia ser mais perguntas do que outra coisa. Onde elas estão? Espaço para vocês fazerem as perguntas. Bom, eu posso abusar do meu trabalho aqui. O primeiro congresso que nós tivemos não se chamava Cinemac, chamava-se Simpósio Nacional de Cálculo Numérico. 1978. E uma das decisões da nossa primeira assembleia foi fazer um protesto com a prisão de um matemático no Uruguai, professor Macera. Sim, senhor. Então, perdão, foi no ano em Maringá. Foi no ano de 80 em Maringá. Ou seja, a nossa sociedade sempre esteve próxima dessas manifestações. Então, a preocupação do Moura com relação à dística MAC no movimento anticomunista, de milicianos, não deixa de ter alguma razão que hoje parece ter sumido por enquanto. Eu queria lembrar só a história de Guimarães Rosa, professor Moura. Guimarães Rosa colocou nas bocas de um cangaceiro, colocou uma cena num cangaceiro dele, Riobaldo. Riobaldo derrotou o chefe da gangue de cangaceiros. E aí ele resolveu mudar o nome dele, que era Passarinho, para o nome de um cabra mais macho. Aí, biblicamente, de acordo com como eram as coisas de Guimarães Rosa, ele foi para o alto do morro e começou a pensar que nome que eu poderia ter. E começou a imaginar nomes de animais. E ele foi vendo que todo animal tinha uma parte boa e uma parte ruim. Tem uma célebre frase de Guimarães Rosa que é:
nem cobra serpente maligna não é, ou seja, nem a cobra venenosa é de todo malvada. E aí o passarinho voltou e falou assim: se eu for um cabra ruim, que o povo vai entrar debaixo da cama de medo de mim quando eu chegar perto da cidade, então o nome passarinho vai inspirar terror. Mas se eu for o nome do pior bicho que tiver, e se eu for, perdão, estou repetindo Guimarães Rosa, e se eu for um cabra chibungo, então ninguém vai ter medo, vão dar risada de mim. Ou seja, na conclusão de Guimarães Rosa, o nome não dá. Não, o nome não recebe, o nome dá. E eu acho que a SBMAC tem um nome que tem dado muito para o desenvolvimento da ciência. E muitas pessoas que estão aqui têm feito isso. Uma dessas pessoas é o Moura.